Durante as guerras napoleônicas, os ingleses, com medo de que Napoleão, o então general invencível, atravessasse o Canal da Mancha e dominasse o seu país, resolveram de forma emergencial, capitaneados pelo primeiro-ministro Sir William Pitt, o jovem, e tinha que ser jovem para fazer isso, um velho teria ponderado melhor as coisas, mas enfim, era guerra, criaram um imposto temporário de apenas 10% de alíquota e que incidiria apenas sobre os mais ricos. Séculos depois, esse imposto temporário virou permanente, sua alíquota aumentou bastante e a incidência se dá sobre basicamente todo mundo, inclusive pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos aqui no Brasil. A gente está falando da invenção do imposto de renda. E quando isso foi proposto por William Pitt, Sir John Sinclair fez a seguinte indagação no parlamento inglês. Vou ler aqui ipsiliteris. Se nos impuserem esse imposto, será lícito que algum dia nos livremos dele? Enquanto durar a guerra, isso não será possível. Se na paz, esse acréscimo às rendas públicas for julgado indispensável? Interrogação. Agora, o ministro Pitt, usando de grande moderação, pede apenas 1/10 de nossas rendas, mas o que impedirá de, no futuro, exigir 1/5 ou mesmo 1/3? Face mister, faz-se necessário, ainda observar que essa lei será pretexto para uma infinidade de exigências altamente vexatórias. Uma delas acabou de chegar. Começamos com o prazo da declaração de imposto de renda a partir do dia 15 de março, com limite até dia 31 de maio. E depois disso, o pessoal da Receita Federal saberá mais da sua vida financeira do que seu cônjuge. E não porque você quer esconder algo do seu cônjuge, mas é porque ele simplesmente talvez não esteja interessado em saber quantos centavos você ganhou de uma posição acionária qualquer. E esse acaba sendo um momento que traz muita dúvida aos investidores, sobretudo os mais novatos, medo de ter que pagar alguma coisa ou da complicação advinda da declaração de imposto de renda. Mas aqui eu já adianto para vocês, declarar imposto de renda não é complicado. É chato e gasta tempo. Mas nesse vídeo eu vou mostrar que essa parte de demorar muito tempo ficou no passado, porque através de uma ferramenta vocês podem fazer a declaração em literalmente apenas 5 minutos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a ferramenta que é patrocinadora aqui do canal, você já conhece, o MyProfit. Eu uso no quadro Viver de FIIs para consolidar minha carteira e também no Viver de Ações. Só que essa parte de consolidação é apenas uma das coisas que o MyProfit faz, sendo que, na minha opinião, nem é a principal. O MyProfit, na verdade, ele é muito bom na hora que você vai ter que declarar o imposto de renda, te poupando muito tempo e também dor de cabeça para levantar as informações, desde que você lance realmente toda a sua carteira dentro do programa. Mas antes de entrar na parte da declaração em si, vale a pena falar sobre a mudança das regras que tornam obrigatória a declaração de imposto de renda, que foram aprovadas pela Receita Federal nesse ano. Até ano passado, 2022, se uma pessoa comprasse qualquer coisa em bolsa, mesmo que fosse uma única ação ou um fundo imobiliário, uma única cota, um ETF, e mesmo que não vendesse, isso já tornava aquela pessoa obrigada a declarar o imposto de renda. Para esse ano, e muito provavelmente por conta do aumento gigantesco que nós tivemos no número de investidores, e aí eu destaco até o papel do Nubank com seu pedacinho, a ação que eles deram para os investidores, a Receita Federal resolveu mudar a regra, o que na minha opinião é um ponto positivo, porque muitas pessoas que seriam obrigadas a declarar agora não precisam mais. Então como que ficou a regra nova? Se antes qualquer pessoa que comprasse alguma coisa em bolsa de valores era obrigada a declarar, agora a regra nova é que para declarar você tem que ter realizado operações de alienação, ou seja, venda, em bolsa de valores de mercadorias de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a 40 mil ao longo do ano, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Ou seja, se você vendeu menos de 40 mil no ano, dentro daquela regra isenta, você não é obrigado a declarar. Agora, se você vendeu, por exemplo, um fundo imobiliário que não tem regra de isenção ou um ETF e teve lucro e teve que fazer sua DARF, aí você vai ser obrigado a declarar. E dentro da regra de isenção, aqueles 20 mil das ações, veja que há esse limite de 40 mil. Então fez isso durante 2 meses. No terceiro, ultrapassando esse valor de 40, você seria obrigado a preencher a declaração. Mas isso já isenta muita gente de declarar imposto. Fora essas regras, temos as outras, nas quais não tivemos mudanças. Eu vou elencar aqui lendo todas. Se você recebeu rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil. Obteve em qualquer mês ganho de capital, lucro ou diferença entre compra e venda. Isso é a definição de ganho de capital. Na alienação de bens ou direitos sujeitos a imposto de renda. Em relação à atividade rural, quem, letra A, obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, ou B, pretenda compensar no ano calendário de 2022 ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2022. Lembrando que a declaração é sempre assim. Em 2023, a gente vai declarar tudo o que fez de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro daquele ano. Em 2022, declaramos o que fizemos em 2021 e por aí vai. Continuando, se você tinha em 31 de dezembro de 2022 a posse ou propriedade de bens ou
ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil, se passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. E o último ponto, optou pela isenção do imposto sobre renda incidente sobre ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Ou seja, uma daquelas regras de isenção imobiliária. Você tem um imóvel, é o seu único imóvel, você vende aquele imóvel em até 180 dias, usa o capital do imóvel para comprar um outro. Aí você não teria que pagar imposto, mas é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Então veja que não é só para investidor. Talvez você não invista em bolsa e mesmo assim seja obrigado a declarar. Agora, se você investe em bolsa, por mais que você tenha escapado nesse ano, saiba que o seu futuro é declarar imposto de renda. Inclusive, se você não declara imposto de renda, coloque na sua vida como objetivo ter que declarar. Nossa, Bruno, mas como assim? Você gosta de declarar imposto de renda? Não, eu nunca vou acordar e falar, meu Deus, como eu amo colocar toda a minha vida dentro da declaração de imposto de renda. Mas o ponto é que se você tem mais de 300 mil de patrimônio, você é obrigado a declarar. E o seu objetivo, com certeza, se você acompanha aqui o canal, é chegar até um patamar onde você tem um patrimônio que seja capaz de manter o seu padrão de vida. E isso, com certeza, vai ser mais de 300 mil. Então, talvez esse vídeo não seja útil para você hoje, mas eu espero que dentro de pouco tempo passe a ser útil. E para aqueles que serão obrigados a declarar agora pela primeira vez, um grande medo que aparece é, nossa, então eu vou ter que pagar imposto. E vamos lembrar que declarar é igual a informar, não significa ter que pagar imposto algum. Na verdade, talvez você até receba imposto de volta. Porque vamos lembrar, sobretudo quando falamos de investimento, que se o investimento é isento, uma LCI, uma LCA, uma debênture incentivada, não tem imposto. Se ele não é isento, você tem duas alternativas. Ou ele vai ser tributado na fonte, que é o caso que acontece, por exemplo, com um título público, quando você vende ou chega até o vencimento, ou um CDB, por exemplo, e aí o recolhimento é simplesmente automático, mesma coisa para fundos de investimento, quando você realiza o resgate, ou você vai ter que apurar aquele imposto e realizar o pagamento via DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, com um código específico, para quem fica na bolsa geralmente é o 6015, até o último dia útil do mês seguinte. Ou seja, você fez uma operação no mês de, por exemplo, março, você vai ter que pagar essa DARF caso tenha lucro e não tenha um prejuízo para compensar esse lucro, esse é um outro ponto importante, até o final de abril, último dia útil de abril. De modo que se você faz essa parte corretamente, você não vai ter que pagar imposto nenhum sobre investimento, você vai ter que pagar imposto sobre a sua renda. E talvez até venha receber imposto de volta, aquilo que eu informei, por exemplo, na minha playlist de Previdência, quando eu mostro a Previdência PGBL, onde você pode investir na Previdência até 12% da renda tributável e com isso consegue abatimento do imposto de renda agora, porque vai pagar esse imposto só lá na frente, mas numa alíquota mais baixa e depois de ter deixado o dinheiro trabalhar para você ao longo de anos. E quem geralmente vai ter que pagar imposto quando preenche uma declaração? É aquele pessoal, por exemplo, que ganha sua renda como autônomo, trabalhando como pessoa física, não tem nenhum tipo de recolhimento na fonte e não recolhe utilizando um carnê-leão. Aí quando ele lança lá realmente o quanto ele ganhou e mostra que teve incidência zero de imposto, porque não tem recolhimento automático, ele que deveria fazer o recolhimento, aí pode vir uma cacetada de imposto mesmo. Mas isso é sobre o seu rendimento tributável vindo do seu trabalho e não sobre o investimento. Agora entrando na parte da declaração em si. Aqui eu vou usar os dados do Daniel, que me auxilia aqui no canal. Até porque ele lança tudo que ele tem lá no MyProfit, já está pronto para isso. E no canal eu tenho uma carteira de FIIs separada de uma carteira de ações e não fiz esse lançamento ainda numa conta principal para poder fazer a declaração. Eu não costumo ter muita pressa para declarar, porque eu nunca recebo nada de volta. É sempre alguma coisa bem pequena por conta do PGBL. E geralmente, sendo bem sincero, eu costumo deixar bem para o final do prazo. Mas esse ano eu pretendo fazer de modo diferente. Mas como a parte do Daniel já estava pronta, então eu vou utilizar os dados dele. A primeira coisa é logar no MyProfit. Então já estou aqui na conta. Geralmente, né, nos quadros do canal a gente vem aqui na parte de resultados, mas agora eu vou vir aqui na parte de IR e tem aqui informe anual. Clico no informe anual. Ele primeiro me pergunta, né, se eu desejo verificar se a declaração de 2023 com os dados relativos a 2022 vai ser obrigatória para o meu caso. Já sei que sim, assim como para o caso do Dani também. Então clico em não e aqui ele coloca para emitir o relatório. Vou colocar e pronto, o download está feito. O próximo passo agora é baixar o programa de imposto, mas para isso eu vou mostrar até o relatório do MyProfit de maneira sumária, porque lá ele te dá o passo a passo também para baixar o programa de imposto, caso você nunca tenha feito. Então, baixando aqui o relatório, eu só excluí a capa porque tinha informação de CPF. Mostra a instalação do programa, como que funciona,
funciona, mas há zero mistério nisso, tá, gente? É basicamente clicar aqui e realizar o download. Mostra como é que funciona cada campo que você vai preencher, por exemplo, em bens e direitos. Aqui já vem a parte dos bens e direitos específicos para a carteira do Dani. E de cara eu já estou vendo que eu estou pagando muito bem ele, né? Tem bastante patrimônio aqui. E aí, passando para baixo o relatório, perceba que ele tem muitas páginas e vai te informando como realizar o preenchimento. Então, num preenchimento manual, eu teria que copiar esses campos, levar lá para minha declaração de imposto de renda, que eu poderia, por exemplo, ter começado já com dados importados da declaração do ano passado ou importando aqui no gov.br, o que também já facilita a vida de quem vai declarar, mas perceba que assim eu não declaro em 5 minutos. Então, por que eu disse que eu conseguiria declarar? Porque não é dessa forma que a gente vai fazer. O que nós iremos fazer é pegar as informações do ano passado, mandar para o MyProfit para que ele consolida do ano passado com a desse ano e me dê um documento que eu só vou importar aqui para minha declaração de 2023. E como que eu faço isso? Então, só baixe o programa da Receita Federal, não faça mais nada aqui ainda. Agora você vai entrar no portal ECAC da Receita Federal. Se você nunca entrou, você vai fazer um cadastro nesse portal. E se você já entrou, basta colocar sua senha ou, se esqueceu a senha, recuperar a senha. E é o que você vai fazer. Isso aqui, lembrando, é para quem já teve que preencher uma declaração no ano passado. Você vai vir aqui em Meu Imposto de Renda, ao clicar, vai abrir essa tela com as declarações feitas em anos anteriores. Aqui vejo que 2023 não está entregue ainda. Eu venho em Imposto de Renda Pessoa Física 2022. Aqui em Documentos e Arquivos, cópia da declaração. Dentro disso eu vou baixar aqui Arquivos da Declaração. Coloco o Download. Ele abre aqui zipado. E dentro desses dois documentos eu vou pegar esse aqui, Arquivo DEC. Posso tirar daqui para ficar mais simples depois de consultar e jogar na área de trabalho. E agora o que eu faço? Eu volto aqui no MyProfit, venho aqui na ferramenta de R, gerador de declaração, e aqui nessa parte, né, ele fala: iremos gerar para você a declaração pronta de imposto de renda de investimento sem que seja necessário digitar nada nem executar robô de preenchimento. Você já sabe como funciona? Se você colocar aqui não como funciona, vai entrar um tutorial te explicando o passo a passo. Eu vou colocar sim, já conheço. Aí ele pergunta: vai gerar a declaração de que ano? E aqui eu vou colocar 2022 porque em 2023 é relativo ao período 2022. Então tá correto. Deseja importar os dados do ano anterior? Se responder sim, já vamos mesclar todos os dados pessoais, imóvel, renda e demais informações da declaração anterior juntamente com os investimentos. Então, se você nunca declarou, você não importa. Se você declarou no ano passado, aí por isso que você foi lá na ECAC, baixou a declaração e aí você vai importar. Vou colocar aqui, sim, vou importar. Ele vai pedir para eu colocar o arquivo. Eu coloco o arquivo que eu fiz aqui, o download. Abro, ele coloca um aviso aqui de que é de extrema importância que minha carteira esteja atualizada. No caso aqui está 100% atualizada. Então eu preencho que está tudo correto, li concordo com os termos, gerar a declaração. Se os dados que você lançou no MyProfit estiverem todos atualizados, a parte de investimentos estará toda correta. Aí é revisar os outros pontos, mas isso a gente vai ver aqui na prática. Eu dou OK, volto lá para o programa de imposto de renda. Ao invés de vir aqui nessas opções, eu venho aqui em cima, ferramentas, cópia de segurança, restaurar, e importo o documento. No caso aqui está em Downloads. Ele já mostra o único que está no formato para isso, que eu importei até agora. Dou OK. Restauração feita, eu venho aqui em preenchimento, tem a declaração do Daniel, eu abro. E aí agora eu vou dar uma olhada nos dados. Vou lá em bens e direitos, que é a parte que vai dar mais trabalho para ser preenchida, caso você faça manualmente, e tá tudo aqui. Aí perceba o seguinte, o primeiro bem que ele tem é um automóvel, valor de 35 mil, como ele não vendeu, simplesmente mantém o mesmo valor, se tivesse vendido, teria que atualizar essa parte, porque afinal de contas não tem como o MyProfit saber que de 2021 para 2022 o Dani teria trocado de carro. Não foi o caso, mas a parte de investimento está toda lançada aqui de acordo com as informações disponíveis do ano anterior, porque ele havia preenchido, mescladas com a desse ano que ele tinha colocado no MyProfit. O que talvez ele tenha que atualizar? Essa parte aqui relativa ao que ele recebe trabalhando. Então, rendimento tributável de pessoa jurídica. Aqui o valor ele vai ter que colocar, porque isso ele não preenche no MyProfit. No caso, para quem tem uma previdência PGBL, porque quando você lança lá o seu fundo de previdência no MyProfit, pelo CNPJ, não tem como saber se é PGBL ou VGBL. Lembrando que no PGBL tem aquela questão de que você pode investir até 12% da renda tributável nesse tipo de previdência. Se sua renda tributável era 100 mil, por exemplo, e você investiu 12, ela cai para 88 mil, você vai pagar menos imposto sobre isso e provavelmente vai ver imposto voltando aqui, caso você coloque a opção por deduções legais, que é a declaração completa. Mas isso é bom que você faça uma simulação, como eu já mostrei tantas vezes no meu Instagram e também tem vídeo aqui no YouTube mostrando isso na playlist de previdência. Mas, por exemplo, se ele tivesse um PGBL, a gente vem aqui em pagamentos efetuados
efetuados e colocaria uma nova opção. Seria a opção número 36, Previdência Complementar. E aqui preencheria os dados da Previdência e o valor que foi pago. Só que ainda não tem nenhum tipo de renda tributável de pessoa jurídica. Eu vou colocar aqui só uma renda de R$100 mil para a gente poder fazer uma simulação. Eu coloquei 100 mil. Veja que agora ele tem que pagar 17 mil numa opção e 12 mil na outra, porque eu só coloquei a renda e zero imposto. Eu volto lá no pagamentos efetuados, novo, opção 36, Previdência. Isso aqui só serve para o PGBL e coloco o valor de 12 mil, que seria o limite de 12% de uma renda tributável de 100 mil. Dou OK. Aí vejo o que aconteceu. Esse valor aqui, que era 17 mil, caiu para 13. Mas no caso dele, ainda compensaria a declaração simplificada. Então, nessa simulação, não valeria a pena o PGBL, mas para muita gente vai valer a pena. Então, esse ponto teria que ser lançado. Eu vou excluir essa parte e vou voltar lá na renda tributável e botar em zero de novo, só para não atrapalhar a declaração. Mas agora é simplesmente passar para o Daniel para que ele preencha esses dados que não tem a ver com investimento e possa enviar a declaração até no dia de hoje, se ele quiser. E caso ele tenha mais dinheiro a ser restituído, além desses 22 centavos, porque muita gente vai receber 1.000, 2.000, 3.000 reais de volta. Então, quanto antes você envia, melhor, porque mais rápido você recebe o dinheiro. E para fechar esse vídeo aqui, dois avisos importantes. O primeiro é lembrar que há um limite de data para que você possa declarar. E caso você ultrapasse esse limite, já começa a pagar multa, vai ter juros, pode ficar com seu CPF bloqueado. E essa data é dia 31 de maio. Então, se você é obrigado a declarar, não declare depois de 31 de maio. Até se está no limite, vale mais a pena mandar uma declaração meio errada, que você pode retificar depois, do que esperar o prazo ser ultrapassado. E o outro recado é para aqueles que pensam, nossa, mas eu tenho tudo desorganizado aqui, nunca assinei o MyProfit, será que se eu assinar agora eu consigo declarar agora? Eu vou ter que pagar a mensalidade dos meses anteriores, porque eu vou colocar dado de janeiro de 2022, fevereiro, março, abril, maio, junho. E não, você pode assinar agora e importar esses dados todos, inclusive, caso você, nos investimentos internacionais, use a corretora Avenue, nos investimentos nacionais, a parte de renda variável, tá tudo na B3, e para a grande maioria das pessoas está, basta fazer a integração e ele consegue puxar os dados automaticamente. E qualquer dúvida que você tenha, tem o pessoal humanos no suporte da MyProfit para te dar ali o suporte adequado. É lógico que, se você deixar para o último dia e as pessoas deixam, vai ter muita gente no suporte, o suporte não vai dar vazão num tempo adequado. Então, faça o quanto antes, tire as dúvidas e se livre da declaração de uma vez por todas e, como eu disse, talvez de maneira muito rápida, caso você faça da mesma forma que eu fiz aqui. E aí eu lembro novamente, cupom de desconto PERINE10 para que você possa assinar esse baita programa com um preço mais baixo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.